São nossos convidados Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, e Paulo Muniz, deputado do PSD. Muito boa tarde. Agradeço aos dois a presença no 18-20. Tiago Barbosa Ribeiro, comece por si, tendo em conta que o Partido Socialista vai anunciar na segunda-feira o sentido de voto relativamente ao Orçamento do Estado. No seu entendimento, qual deveria ser a posição do Partido Socialista? Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde ao Paulo Muniz e a todos os telespectadores. A posição do Partido Socialista vai ser definida na próxima segunda-feira, sob proposta do Secretário-Geral, e, portanto, nos próximos dias já teremos essa decisão em função daquilo que tem sido um debate normal dentro do Partido Socialista relativamente àquela que deve ser a nossa posição relativamente ao Orçamento do Estado. Eu gostaria, porém, de referir que, independentemente da posição que o Partido Socialista vier a assumir, há uma certeza que todos os socialistas têm, é que este não é um bom orçamento e, naturalmente, nunca seria o orçamento que o Partido Socialista apresentaria. Nós podemos, no âmbito de um conjunto de medidas que foram apresentadas pelo PS, em especial duas, uma delas não cumprida, que tem a ver com o IRC, e outra parcialmente cumprida, como é o IRS jovem, podemos melhorá-las e já poupamos o país a uma má medida que tinha a ver com a configuração do IRS jovem, mas isto não transforma num bom orçamento. E tivemos mais uma má notícia, gostaria de referir, nos últimos dias, com a apresentação por parte do Governo do seu plano orçamental de médio prazo em Bruxelas, porque nós temos, de certa forma, um Governo com uma face para Portugal e uma face para Bruxelas. Nos últimos dias foram apresentadas essas propostas e o que nós sabemos hoje é que aquele que foi o programa económico da AD, da qual, aliás, participou o atual Ministro das Finanças, era um programa completamente irrealista como aquele que nós denunciamos que seria. Eu tenho, aliás, aqui, não sei se é possível apresentar, a laranja, as propostas de crescimento económico que a AD apresentou no seu programa eleitoral e durante a campanha eleitoral, e a azul, as propostas que o PSD e a AD apresentaram agora em Bruxelas. Tiago Barbosa Ribeiro, tendo em conta as considerações que faz, considera que o PS deve votar contra o orçamento? Bom, a minha posição já foi expressa dentro dos órgãos do partido e, portanto, eu creio que agora não acrescenta muito estar a referir qual será a minha posição, embora, aliás, ela tenha sido vertida para a comunicação social, mas, enfim, o debate do PS, no meu entendimento, deve mesmo manter-se no seio do Partido Socialista e os seus dirigentes e os seus deputados e os seus responsáveis devem poder expressar-se livremente dentro das nossas reuniões e depois estarmos unidos naquela que vier a ser a decisão. Mas já houve vozes no Partido Socialista que se mostraram a favor da viabilização do documento. Certamente, a favor e contra a viabilização do documento e, portanto, isso não é propriamente surpresa, como é normal. Aliás, mal seria que dentro de um partido com a dimensão, a pluralidade e o âmbito do Partido Socialista não existissem posições distintas sobre esta matéria e essas posições devem ser expressas no quadro político que é aquele em que o PS está, quer dizer, a oposição a este governo. E, portanto, eu gostaria apenas de reiterar aquilo que estava a dizer inicialmente, independentemente da posição sobre o Orçamento do Estado. As propostas orçamentais de médio prazo demonstram um crescimento económico ao longo dos próximos 4 anos que é inferior àquele que o PS deixou no país ao longo dos últimos 8 anos. Paulo Muniz, qual é a sua convicção? Qual será a posição do Partido Socialista relativamente ao orçamento? Boa noite, Tiago Barbosa Ribeiro e aos nossos telespectadores. Essa é uma questão que naturalmente caberá ao Partido Socialista tomar. O que importa aqui referir é que o orçamento que está em apreciação é um orçamento que aumenta o rendimento das famílias, das empresas, dos pensionistas e é essencialmente um orçamento que é ajuizado de acordo com a visão programática do programa do Governo da AD, aliás, que foi presente na Assembleia da República e é com este programa que o Governo, obviamente, faz a sua política orçamental. De resto, este é um programa que tem um ciclo virtuoso de crescimento económico e é este crescimento económico, é este aumento, por exemplo, do consumo privado, também por via do maior rendimento disponível nas famílias, que permitirá libertar os valores que suportam aquela que é a configuração orçamental. É uma abordagem completamente diferente do ciclo socialista, onde aquilo que nós assistimos foi uma extorsão fiscal, um aumento como nunca dos impostos cobrados e uma cativação de investimentos que se revelaram essenciais ao país e que hoje estamos a pagar a fatura pelo facto de eles não terem sido feitos. E então obteve-se um excedente
à custa do não investimento público essencial e de um aumento brutal de impostos. Bom, então como é que as cativações aumentam? Eu queria dizer que este orçamento prevê para 2025 um ligeiro excedente da ordem dos 0,3% e um aumento de 54% e continua e prossegue a trajetória de redução da dívida pública. É um orçamento consistente. Aliás, o Conselho de Finanças Públicas teve a oportunidade de se pronunciar sobre aquilo que são as expectativas e aquilo que é o cenário macroeconómico subjacente à construção da proposta orçamental e contém medidas que não podem deixar de estar em linha com esta visão diferente que a AD e o governo da AD têm para o país, que é o crescimento não se faz à custa do aumento brutal da carga fiscal e da contração do investimento público, mas sim através do crescimento e do alívio fiscal das empresas e das pessoas. Nós temos uma carga de IRS que é das maiores da OCDE e não é possível fazer a economia crescer e prosperar, criar riqueza, libertar valor, atrair investimento estrangeiro, se nós não tivermos uma política fiscal atrativa, amiga das empresas, em linha de resto com os países que mais crescem em matéria de investimento. Tiago Barbosa Ribeiro, o Partido Socialista terá pouca margem para não viabilizar o Orçamento do Estado sob pena de ser responsabilizado por uma crise política? Não, o Partido Socialista tem exatamente a mesma responsabilidade que o PSD, que aliás tem o mesmo número de deputados do Partido Socialista na Assembleia da República e, portanto, o PSD não tem maioria na Assembleia da República e tem que procurar os entendimentos necessários, sobretudo num documento desta natureza de condução da política orçamental, que lhe permita estabelecer uma maioria na Assembleia da República para o documento passar. Mas eu estava a ouvir o Paulo Muniz e não posso deixar de referir o seguinte. O Paulo Muniz referiu relativamente aos impostos. Que nós saibamos, neste momento, o IRS baixou no orçamento deste ano, que está em execução, 1.200 milhões de euros, graças ao Partido Socialista, e já na Assembleia da República nós votamos uma baixa de sensivelmente mais 300 milhões de euros e o PS e o CDS votaram contra essa baixa. Nas últimas semanas, sempre que os combustíveis baixam, não podem baixar na bomba porque o Governo tem vindo a aumentar a taxa de carbono semana após semana pela calada, sem sequer a comunicar aos contribuintes. Relativamente às cativações, quem o diz foi o TAU e o Conselho de Finanças Públicas reiterou, as cativações aumentam para mais 3 mil milhões de euros, mais 54% relativamente ao orçamento do ano passado. E naquilo, repito, que foi apresentado em Bruxelas esta semana, carece de absoluta explicação como é que a AD propõe um crescimento económico em Portugal na casa dos 3, tal por cento e vai a Bruxelas e apresenta um crescimento inferior a 2%, inferior à taxa média de crescimento anual com o Partido Socialista com uma pandemia pelo meio. Mais, tão grave como isso, é que em Bruxelas apresentam uma subida dos salários inferior àquela que apresentaram no Acordo de Concertação Social em Portugal. E, portanto, nós temos um governo de duas caras, temos um governo que tem vindo a aumentar os impostos, temos um governo, ou uma maioria parlamentar, que tem vindo a votar contra a redução de impostos, nomeadamente sobre o IRS, e que aumenta as cativações no orçamento que já apresentou para o próximo ano. E, portanto, gostaríamos de perceber como é que tudo isso compatibiliza com o discurso que agora aqui ouvimos por parte de Paulo Muniz. E aproveitando esta, o Tiago Barbosa Ribeiro, para perguntar ao Paulo Muniz sobre esta crítica da oposição de que o Governo quer dar em IRS o que vai buscar às bombas de gasolina e aos contribuintes. Neste caso, uma declaração do líder do Chega. O que é importante aqui perceber, e isto é algo que tem vindo a ser debatido com clareza, o Partido Socialista tem que compreender que este é o programa da AD e não é seguramente um governo que é possível fazer a sua atividade governativa com um orçamento que o Partido Socialista gostaria de ter. Com certeza, o Partido Socialista tem que compreender, o Partido Socialista tem que compreender que na democracia, quando se está na oposição, tem que se perceber que quem governa, naturalmente, para ter esta responsabilidade, tem que ter o seu orçamento. E nós já vimos que este orçamento... para governar e a AD não os tem. Nós já sabemos que neste orçamento já existem valores perto de 800 milhões de euros, que são medidas que foram aprovadas no Parlamento. Eu dou o exemplo da extensão do IVA da eletricidade, o exemplo da abolição das portagens, o exemplo das novas tabelas de IRS, que já impõem à partida 800 milhões de euros naquilo que seria a margem de manobra admissível, normal, de um governo que tem que fazer as suas opções e escolhas políticas. Portanto, dizer que não há, deste ponto de vista, também já a incorporação de medidas, nomeadamente do Partido Socialista, não é realidade, não é verdade. Por outro lado, há aqui uma questão que o Tiago abordou e que tem a ver com as expectativas, se quiser melhor dito, as estimativas de crescimento.
O Conselho de Finanças Públicas está em linha e dá o seu aval à realidade e, digamos, carimba aquilo que foram Paulo, se me permite, as perspectivas. Deixe-me terminar e não o interrompi. Apresentaram em Bruxelas. São diferenças que apresentaram em Portugal. Essas perspectivas, no quadro do Orçamento de Estado e da proposta que está em jogo, foram validadas pelo Conselho de Finanças Públicas. Mas isso não tem nada a ver, com certeza. Onde também é dito... São mais baixas do que aquelas que apresentaram na campanha Tiago, eleitoral. tem que ouvir para perceber. Onde também é dito que num quadro de uma instabilidade e de uma imprevisibilidade como raras vezes a Europa se viu confrontada, e naturalmente Portugal faz um cenário que é validado e até para muitos analistas é um cenário conservador. E, portanto, desse ponto de vista, eu percebo que o Partido Socialista queira impor um orçamento que não é o orçamento, naturalmente, de quem está a governar. E, portanto, tem que se definir e tem que se aceitar que estas de jogo. Naturalmente, como disse, há espaço para a negociação, mas até a negociação tem que ser enquadrada neste princípio de quem governa é quem constrói o orçamento. Houve ou não uma tentativa de aproximação do Governo ao Partido Socialista com diversas medidas? Não houve, porque as medidas que o Paulo Muniz referiu são medidas aprovadas no quadro parlamentar, não tem nada a ver com a negociação orçamental, e são medidas que, aliás, tiveram um voto contra dos partidos que compõem o governo. Mas afetam o orçamento. Relativamente. Mas houve alterações quanto às linhas vermelhas traçadas pelo secretário-geral do partido. Relativamente às designadas linhas vermelhas, o Governo modelou, digamos assim, a sua proposta de IRS jovem. Aliás, ela iria ser confrontada naturalmente com limitações no Tribunal Constitucional, era evidente, e portanto o PS permitiu melhorar essa medida e no caso do IRC não houve essa aproximação, como sabemos, porque o PS apresentou uma proposta muito clara e ela não foi aceite legitimamente e não houve mais negociação sobre isso e, portanto, foi assim que, publicamente, aliás, foi feito. Mas eu referia-me há pouco a uma situação que me parece muito importante reiterar. Não tem nada a ver com o Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas não avalia aquilo que foi proposto em campanha eleitoral, nem aquilo que foram as críticas que foram feitas pelo PSD, e em especial por Miranda Sarmento, que escreveu um livro chamado Crónicas de um País Estagnado, portanto já era antecipar a sua governação enquanto Ministro das Finanças, que tem a ver com aquilo que o PSD disse e fez. O PSD disse que o país não estava a crescer com o Partido Socialista. E agora apresenta em Bruxelas uma taxa de crescimento económico para os próximos 4 anos que é inferior à média que nós tivemos durante os últimos 8 anos. Mais, violando as suas próprias propostas na campanha eleitoral. A AD apresentou um programa macroeconómico que propunha um crescimento superior a 3%, dizendo que o país não crescia. E agora apresentou uma taxa média de crescimento de 1,9%. Ora, como é que isto é compaginável com as medidas que a AD apresentou e com aquilo que disse relativamente àquilo que fez no país? A mesma coisa nos salários. A AD fechou o governo, fechou um acordo de concertação social em que prevê um aumento do salário mínimo e prevê um objetivo de salários médios, digamos assim, de rendimentos médios, que não mexe, aliás, é exatamente aquilo que tinha sido proposto pelo Partido Socialista, aliás, fazendo a partir da governação aquilo que dizia que o PS estava a fazer, que é achatar a diferença entre o salário mínimo e o salário médio. Não. É exatamente assim, porque somente o salário mínimo e não mexe no salário médio, obviamente há uma aproximação. Não, é exatamente assim. E o que apresentaram em Bruxelas foi uma diferença orçamental todos os anos nas previsões relativamente àquilo que é o aumento da massa salarial. Ou seja, dito de outra forma, a AD em Portugal diz uma coisa e naqueles que são os documentos que apresenta em Bruxelas diz que Portugal vai crescer menos do que aquilo que propõe em Portugal e que os salários não vão crescer sequer de acordo com aquilo que é o programa que está no acordo de concertação social. Tiago, deixa-me só introduzir aqui uma questão ao Paulo Muniz, que também vai ter já a oportunidade de esclarecer o Tiago Barbosa Ribeiro. Com o voto anunciado contra do Chega, o PSD deve estar mais preocupado em aproximar-se do Partido Socialista com vista à viabilização do documento, do orçamento? Se há coisa que o PSD e a Aliança Democrática não podem ser acusadas é de não terem feito um esforço enorme de aproximação àquilo que foram as propostas de alteração, nomeadamente que o Partido Socialista fez. Mas houve o Partido Socialista assim não entende. A alteração profunda, aliás, como o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer e veio-se a confirmar, esta foi uma proposta irrecusável e, de facto, é irrecusável porque ela vai exatamente de encontro àquilo que eram as exigências
e, digamos, as sugestões e propostas de alteração mais profundas do Partido Socialista. Quanto a isso, eu julgo que o país todo percebeu que mais do que foi feito, a AD não poderia, sob pena de começar a entrar numa linha em que desvirtuaria todo o seu programa e todo o seu património de confiança perante o eleitorado que sufragou este programa e esta forma de estar. E, aliás, eu aproveito para responder ao Tiago Barbosa Ribeiro que aqui o que está em causa é uma forma de governar e de entender o país diferente. Não é por uma décima do crescimento que está a diferença, aqui o princípio é completamente diferente. É não fazer o país crescer à custa de impostos que são uma perfeita extorsão fiscal e fazer crescer através da criação de riqueza das empresas e dando o grau de liberdade às pessoas de terem mais rendimento no bolso e poderem consumir e poderem fazer a vida como elas entendem. Esta é uma marca de diferença completamente evidente entre aquilo que é a visão socialista e aquilo que é a visão da AD. A AD acredita que o país cresce e melhora nomeadamente o seu produto interno bruto. Não vai crescer menos do que o PS. Ouça, se houver de facto confiança na economia, se as empresas não forem afogadas em impostos e em burocracia e se a economia for de facto saudável. E este é o grande propósito, e este é o grande propósito destas medidas que estão espelhadas nesta proposta de orçamento. É um orçamento que não vive de uma extorsão fiscal e de uma pressão permanente sobre aquilo que é a contribuição das empresas para o Estado, mas cria condições para que a economia se desenvolva, cresça e, nomeadamente, ela entre num mercado internacional da exportação e da afirmação, que este agora é o nosso desafio enquanto país. Paulo Muniz, só mais uma questão, uma vez que no centro da atualidade está agora o sentido de voto dos partidos em relação ao orçamento, ficou claro no seu entendimento que não houve um encontro entre o Governo e o Chega para um acordo com vista precisamente à viabilização do orçamento? Essa questão está encerrada no seu entendimento? Sim, eu julgo que esta questão ficou esclarecida até pelo Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, sobre isso não há mais nada a dizer. O que é importante referir é que os partidos, obviamente, são responsáveis pelas suas opções perante o eleitorado, perante o país, e a Aliança Democrática tem feito aquilo que tem que fazer em nome do país em primeiro lugar, não em nome dos partidos, não em nome da politicazinha de gabinete, mas pensando num país que tem que executar um PRR, que é uma oportunidade única, de um país que não pode perder o momento de fazer a viragem da sua economia, de um país que quer ganhar a Europa. E este é o foco. Esta é a concentração do Governo e da AD e também dos deputados da AD, é o foco no país, nas pessoas no seu dia-a-dia, a quem muitas vezes as tricas políticas pouco dizem e pouco influenciam no bem-estar comum. E este sim, o nosso primeiro objetivo. É também o entendimento do Partido Socialista que essa questão está esclarecida sobre alegados encontros para a viabilização do orçamento? Eu só ia lembrar que já havia PRR e já havia todas estas dificuldades que o Paulo uma execução inferior a 20% quando nós entramos no governo. Uma execução inferior a 20%, é inadmissível. Quando o Dr. Luís Montenegro dizia que não precisava sequer de ver os orçamentos do Partido Socialista para votar contra eles, e aliás o PS agiu em incoerência porque votou nos últimos 8 anos contra todos os orçamentos do Partido Socialista. Tiago, os números desmentem, havia menos de 20% não são os números, votaram contra todos os orçamentos do Partido Socialista. E o Dr. Luís Montenegro gabava-se, nem precisava de os ver, quanto mais negociá-los. Relativamente aos encontros com o Chega, é verdade que eles aparentemente aconteceram. Enfim, não sei quem está a dizer verdade, quem está a dizer mentira, é uma trica que eu acho que não fica bem a nenhum dos dois. É verdade que há mais encontros do que Chega com o PSD nos Açores, na Madeira, eventualmente noutros lugares. Em São Bento não sabemos, mas, enfim, fica para a história da negociação deste orçamento. Tiago, também só para terminar, queria ouvir a sua opinião sobre as declarações de Pedro Nuno Santos, no fim de semana, que provocaram um mal-estar interno dentro do Partido Socialista, isto a propósito das opiniões diferentes das da direção em relação ao Orçamento do Estado. Há pouco dizia isso mesmo, que havia diferentes opiniões relativamente à viabilização do documento, mas qual é o seu entendimento relativamente a estas declarações de Pedro Nuno Santos?
Vejo com toda a naturalidade as declarações do Secretário-Geral. Eu, por acaso, ouvi pelo menos uma parte dessas declarações num dos congressos, no caso da minha federação, a Federação Distrital do Porto, e vi com toda a naturalidade. É óbvio que o debate dentro de um partido deve fazer-se no quadro de uma negociação com esta importância naquilo que são as reuniões entre os seus responsáveis. E essas reuniões têm acontecido. O Secretário-Geral do Partido Socialista reuniu com os presidentes das federações distritais, reuniu com o grupo parlamentar do PS e pôde ouvir as opiniões de todos os deputados, vai reunir a Comissão Política Nacional na próxima segunda-feira e é isto que um partido democrático deve fazer, é discutir, é debater, é fazê-lo naturalmente procurando que esse debate que é obrigatório ser feito e deve ser feito com total espírito de abertura, não fragilize aquela que venha a ser a decisão do partido, e isto é válido para todos os partidos, creio que aqui não há muito a dizer, há diferentes opiniões sobre aquela que deve ser a condução política, sendo certo que eu não tenho a menor dúvida que quando vier a ser definida a posição, essa posição será assumida e partilhada por todos os socialistas e estaremos empenhados na sua concretização. Creio que não há muito mais a acrescentar. Tiago Barbosa Ribeiro, Paulo Muniz, mais uma vez, obrigada. Boa tarde.